Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre Marcos, o que nós consideramos um dos apóstolos de Jesus Cristo. Mas será que Marcos foi mesmo apóstolo do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós o consideramos hoje, mas eu vou mostrar para vocês que Marcos foi um evangelista e ele foi uma pessoa que seguiu a Jesus, foi muito importante, não quer dizer que ele não foi chamado para o ministério. Não é isso que eu estou dizendo. Eu vou mostrar para vocês biblicamente que Marcos, muitas pessoas não sabem, né? Sobre a história dele, sobre a vida dele, só acham assim, Marcos é o apóstolo dos 4 evangelhos, porque nós consideramos os 4 evangelhos, lógico, falando do evangelho de Cristo, do nascimento de genealogia até a ascensão, né, dele vir nos buscar de volta, e Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Marcos especificamente, aqui é o livro, é o segundo livro do Novo Testamento, que tem Mateus, Marcos, o Evangelho segundo Marcos, quer dizer, foi escrito pelo próprio Marcos. Algumas pessoas dizem que o nome dele é João Marcos por estar citado lá em Atos dos Apóstolos. Eu acredito que é um dos últimos versículos, talvez, dos capítulos, que diz, né, João Marcos. Mas Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Ele, como sobrinho de Barnabé, com certeza, ele seguia o seu tio, a Jesus, por descobrir, saber de toda a história, né? Mas Marcos foi muito importante porque Marcos, ele pegou a fase de Jesus adulta, né? Foi muito importante. Então, é bom a gente aprender a discernir. Eu vou trazer para vocês hoje, não especificamente um estudo sobre um capítulo, um versículo, mas eu vou falar para vocês sobre a história, a vida de Marcos, quem foi Marcos, e sobre o livro de Marcos, né? O Evangelho segundo Marcos, que ele escreveu, né? Então, assim, ele, como sobrinho de Barnabé, como eu estava falando, com certeza ele viu milagres, o livro dele é muito detalhista, porque ele pegou essa fase, né, já assim, de João Batista, sobre o batismo, Jesus adulto, né, não foi Jesus criança. Então, é importante a gente discernir os livros, o 4 evangelho, a gente acha que os 4 falam do nascimento, não, pode citar alguma coisa lá, mas Mateus e Lucas, eles falam muito da fala do nascimento, da genealogia de Jesus. E Marcos e João, eles falam sobre a parte adulta de Jesus, os milagres, as exortações, né? O que os discípulos falavam para ele, que ele ensinava sobre a sua morte e ressurreição, sobre a ceia, sobre os milagres, né? Então, assim, essa parte que Marcos e João fala são detalhistas, são maravilhosos da gente estudar. Então, se você tem a Bíblia, você pode estudar um livro capítulo por capítulo, metade capítulo, porque tem vários títulos, né, falando. E eu vou mostrar para vocês também onde é que diz aqui no próprio livro de Marcos que ele não foi um dos apóstolos, dos 12 chamados, dos 12 principais iniciantes. Porém, ele foi muito importante, de extrema importância. Hoje nós consideramos apóstolos, né? Mas se ele estivesse hoje, ele seria um dos grandes escritores do Evangelho de Cristo. E quem não seria, né? Escrever essa maravilha. Ele foi seguidor, Marcos foi um evangelista, seguidor de Jesus, servidor do ministério, útil, né? Ele era companheiro de quem? Dos apóstolos Pedro e do apóstolo Paulo. Pedro considerava como filho, o chamava como filho. Você pode encontrar isso lá em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 13. E o apóstolo Paulo, ele o chamava de... elogiava, lógico, né? O elogiava e o chamava de... que era útil, né? Ele disse, você pode encontrar isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e ele considerava útil para o ministério. Chama Marcos, traz Marcos, que é útil para o ministério. Então, você pode ver isso daí lá no livro, nos duas referências que eu falei para você, né? E ele era muito importante, porque ele morava em Jerusalém, a sua mãe morava em Jerusalém, né? Ela tinha uma casa, e essa casa ela servia como estadia para os cristãos que passavam aí, logicamente, para Jesus, né? Era serva cristã também, ela seguia Jesus, cria em Deus,
cria na promessa, né? Nessa fé, nessa esperança que a gente tem. Então, ela já deixava a sua casa, ela dona de uma casa em Jerusalém, já servia como estadia para os cristãos, né? Hoje em dia, lógico que o tempo passa para nós, gente, nós modernizamos, queremos dar mais privacidade. Às vezes, não é errado você hospedar os missionários, as pessoas em sua casa, mas se a igreja tem condições de dar mais privacidade a eles, de deixar livre, um momento que acorda. Às vezes a pessoa fica meio acanhada na casa dos outros, mas assim, numa pousada, tem hora livre para tomar banho, para levantar, para sair. Depende, né, da situação, se é uma conferência, se é para pregar numa igreja, se é um testemunho. Hoje em dia se aluga muito pousada e hotel, não é errado, mas também não é errado você querer hospedar na sua casa. Nós já hospedamos muitos missionários aqui em casa, né, na casa dos meus pais, né? É maravilhoso. Aí a gente hospedou até anjo e a gente nem sabe. Que nunca mais nós vimos falar, né, dessas pessoas. Mas é assim, gente, é assim que Deus faz e trabalha. E também Marcos, ele foi um seguidor, um discípulo muito importante, porque ele era minucioso nas suas coisas, nas suas obras. Marcos, ele cuidava, se você lê o livro de Marcos, ele cuidava e atentava a escrever. Eu acho que mesmo que ele não tivesse participado daquele momento, ele procurava saber com detalhes de uma pessoa para anotar, para escrever. E eu acredito que ele ficava direto seguindo a Jesus, os passos, porque eu também faria a mesma coisa na época, né? Estaria lá seguindo a Jesus. Lógico que mulher tinha uma diferença na época do que homem, era mais, com certeza ainda é hoje mais frágil, mas antigamente era mais difícil, né? E com certeza ele seguia, não só servia a Jesus, ele servia ao ministério completo, ele servia aos discípulos, ele servia aos cristãos, tanto que a mãe dele tinha sua casa como hospedagem. Qualquer cristão passasse ali e não tivesse onde ficar, ficava lá. Olha que maravilha. Qualquer um. E era recomendável por Pedro, por Paulo, eu acredito, pelo próprio Senhor Jesus. E Marcos, a Bíblia não diz em nenhum momento que Jesus falou diretamente com Marcos, mas por tratar de ser um dos discípulos e sobrinho de Barnabé, que seguia Jesus, até por conta também teve um milagre de Barnabé. E aí a gente vê o quê? A gente vê essa disponibilidade que Marcos tinha, não só de cuidar de Jesus, nem de seu tio, nem de sua mãe, mas de todos que estavam ali. Então ele era um evangelista. Evangelista faz isso, evangelista cuida, vê todos, de pequenininho ao maior, de Cristo, assim, de Jesus à criança, de todos, entendeu? E se você ler o livro de Marcos, ele tem vários subtítulos, falando de várias coisas, chamados os primeiros discípulos, ele conta a história, a cura, milagres, exortações, a palavra que ele tem sobre acalmar a tempestade, demoniado, a primeira multiplicação. Então, assim, sobre os milagres, ele tem falando sobre os milagres, sobre exortação. E assim, o livro de Marcos, ele não é tão grande nem tão pequeno, é mediano, tem 16 capítulos. Conta, ele narra detalhe por detalhe, se você ver, né? Então, nós temos que ter a ciência, como eu já falei, vou completar e vou repetir se eu não falei. Mateus e Lucas, eles falam do nascimento da genealogia, frisando. E Marcos e João, ele fala a parte da adulta já de Jesus, que eles já pegaram a fase adulta de Jesus, de João Batista para lá, entendeu? Aí vai até a ceia e a ascensão. Inclusive a casa da mãe dele, segundo a tradição e a história conta, né? Até porque quando Jesus pediu para os discípulos prepararem a ceia em Jerusalém, já foi já na casa de Maria, essa Maria que a mãe de Marcos também se chamava Maria, foi na casa de Marcos, que foi considerada assim pelas histórias que nós vemos e acreditamos que seja, né? Que foi na casa de Maria e de Marcos, a mãe de Marcos, né? Essa última ceia que o Senhor falou, né? Que prediz da sua morte, prediz que fala quem é o traidor, que fala da sua morte, que fala do traidor, que fala da sua ascensão, tudo que vem acontecer ali que a gente já sabe, né? Mas o que eu quero deixar frisado aqui para vocês é a história de Marcos, o Evangelho de Marcos, que fala também sobre a história de Jesus, certo? E Marcos foi um evangelista, ele era sobrinho de Barnabé, ele era companheiro muito dos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro chamava de filho, como eu já citei, em 1 Pedro 5,13 você vê isso lá. Paulo dizia que era companheiro fiel, elogiava, ele dizia que era útil para o ministério. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, você vê isso lá. Nós vimos que a mãe dele servia a sua casa de estadia não só para Jesus, mas para os cristãos, inclusive foi a última ceia lá. E nós sabemos que Marcos, ele foi um cristão fiel. Você já viu na igreja que existe cristãos fiel, um cristão a cristã?
E às vezes tá sempre ali, no Ministério Infantil, quer ajudar no Ministério Infantil, jovem, adolescente, adulto, homem, mulher, pastoral, tudo, até na limpeza. Gente, olha bem para essas pessoas que elas têm coração puro, não é que elas querem ser mais do que os outros, não. Não estou dizendo de área de psicológica, sentimental, emocional, não. Estou falando como é o coração, elas devem ter o coração puro, porque as pessoas que fazem isso, como Paulo, estava a serviço de todos, não só de Jesus, é de todos que passassem ali. Eles hospedavam, ele ia, com certeza ele seguia Jesus, mas fazia de tudo para ir lá, para buscar, para fazer, com certeza. E você vê essas pessoas na igreja, não critique não, abençoe elas e convide elas, mas também se preocupe com elas, porque elas estão servindo e às vezes elas estão passando coisas que nem fala, não quer dizer, não quer dar trabalho, tem vergonha de falar, ou é acanhada, alguma assim. Aí você pergunta, nossa, aquele irmãozinho sempre vem com aquela mesma blusa, tá em todo evento com a mesma blusa. Não critique não, pergunte, por que será que aquele irmão vem sempre com aquela camisa, aquela blusa, aquela irmã? Será que ela só tem ela, ou se ela gosta só mais daquele tipo? Então aí você vai lá, se não puder dar sozinha, acorda com alguém, compra uma blusa, compra uma camisa e dá para essa pessoa. Né? Pode ser que ela não esteja trabalhando, não tenha fundo, não queira prejudicar ou dar trabalho à família. E aí você vai lá e presenteia, mas não deixa de deixar ela participar das coisas porque ela está ali de coração puro. Esses tipos de pessoas na igreja hoje, que tem, viu, gente? Existem sim pessoas assim na igreja. Eu já fui muito dentro de igreja, mesmo que eu saí de uma, fui para outra, ou viajar, nós, pessoas que fazemos isso, nós identificamos, porque eu sei, porque eu fui uma dessas pessoas na igreja, meus irmãos, minhas irmãs, fomos assim. E o que a gente precisava, a gente não falava para ninguém, Deus sempre provia. Mas a gente estava sempre disposto a trabalhar em qualquer departamento, inclusive se o pastor dissesse, eu preciso de vocês aqui, a gente estava lá. Né? E a questão do nosso coração, a gente não muda, a gente é assim para toda a vida. Certo? Mesmo que a gente tenha saído de uma igreja, ido para outra, ido para o seminário, viajado, não importa. A gente é assim. Quem tem esse coração é para sempre assim. Eu estou falando porque eu tiro de mim. Então, essas pessoas como o Marcos, sou uma pessoa como o Marcos, se vocês identificarem na igreja, ajuda elas e deixa elas participarem. Não leve, não critique como, quer participar de tudo, quer se amostrar em tudo, quer aparecer em tudo, em vídeo. Não olha para esse lado não, que é pecado, Deus não gosta, Deus não se agrada. Mas você olha com um olhar bom, lembra? Se olhar com um olhar bom é bom, você é boa? Então, se você olhar com um olhar bom, a pessoa é boa. Lembra desse não é ditado, é um versículo, né? E, em minha linguagem, claro. Mas você dê oportunidade a essas pessoas e pergunte o que elas precisam também, que às vezes elas precisam, estão ali alegre, calada e alegre, fazendo com todo orgulho e amor, mas precisando por trás. Então, presta atenção nessas pessoas, nesses marcos da vida que tem, seja homem ou mulher, esses marcos da vida que tem dentro da igreja, né? Porque com certeza Marcos também passava os problemas dele, mas era restaurado por trabalhar com o Senhor, para estar ali perto com o Senhor, era revigorado por ele estar trabalhando. Então, se você tem uma pessoa dessa que tá esperando convite, você não faz. Toda vez que você oferece, você não dá oportunidade, você tá bloqueando essa pessoa. Não bloqueia, não. Deixa ela trabalhar, porque pelo menos ela trabalha de coração puro, feito Marcos, certo? E agora eu vou mostrar para vocês que realmente Marcos não foi um dos 12 discípulos chamados, ou apóstolos chamados principais, aqueles 12 principais. Não quer dizer que ele não tenha um chamado, certo? Vamos aqui em 2 Marcos, segundo o Evangelho de Marcos, segundo capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Fala assim, a eleição dos 12. Também tem essa referência em Lucas, capítulo 6, do 12 ao 16. Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria e vieram a ele. Quem chamou foi Jesus, né? Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse autoridade e expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, a saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges. Muitas pessoas não lembram desse nome dos dois, né? Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Quer dizer, em nenhum momento ele citou Marcos aqui, né? Em nenhum momento da referência dos 12. Nós podemos ir até lá para Lucas, deixa eu botar aqui, Lucas, capítulo 6. Vamos lá para Lucas, capítulo 6, vai do 12 ao 16. Vamos voltar aqui para nós conferirmos juntinhos. Capítulo 6,
do 12. Aqui, ó, a eleição. Deixa eu dobrar aqui porque eu quero voltar para Marcos. Tudo bem. A eleição dos 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Jesus, né? Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, filho de Zelote, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Que dois Judas, né? E você viu como o detalhe lá de Marcos, ele fala sobre o nome de Tiago e João, sobre isso, aquilo, você viu? Mas viu? Não tem Marcos aqui. Então, nós voltando de volta aqui, a eleição dos 12, não se refere a Marcos. Não diz que Marcos foi um dos principais. Porém, Marcos foi essencial no ministério, porque além dele escrever o segundo evangelho, né, bem detalhista, sobre o ministério de Jesus, sobre a história de Jesus, a vinda dele já na parte adulta, porque os outros apóstolos já escreveram, Mateus e Lucas escreveram sobre a sua infância também, mas João, que também já pegou a parte adulta, né, e que também viu, não quer dizer que ele não tenha visto, ele viu também, seguiu a história de Jesus, mas como ele já viu que outros escreveram, ele escreveu além. Escreveram a parte adulta, né? Preferiram escrever, foram inspirados para escrever. E é benção, tanto João quanto Mateus são detalhistas, né? Então, vocês podem ver que o de Marcos que eu dei, mostrando para vocês que ele era um evangelista, mas não deixou de pregar. Nós o consideramos hoje apóstolo, mas ele foi um evangelista. Muita gente não sabe, não tem ideia, não estuda, não procura ver. Passa despercebido até, porque a própria Bíblia diz, né, que é um discípulo seguidor de Jesus, e firmando, mais uma vez, refrisando que Jesus, em momento nenhum na Bíblia, diz que fala diretamente, uma fala direta com Marcos. Porém, com certeza eles devem ter chegado a se falar, claro. Mas não foi relatado, e nem mesmo ele relatou isso no seu próprio livro, né. E por ser sobrinho de Barnabé, soube de muita coisa, porque Barnabé seguia Jesus também, né? Então é maravilhoso, né? Ele ser considerado, ser chamado por Pedro filho, como eu já citei, pelo companheiro Paulo, de elogiar e dizer que era útil para o ministério, porque, como eu disse, ele servia a todos, ele não fazia discriminação, ele tinha um coração para todos. Mas será que ele não passava as coisas por dentro da mente e coração dele para se fortificar? Então isso era uma forma de fortificar a vida dele. Se edificar, fortificar, levantar, né? Então era maravilhoso isso. Eu li os versículos que mostram as 12 eleições, não quer dizer que ele não foi importante, né? Tá como os apóstolos para nós, mas ele foi um discípulo, né? Ele foi um discípulo do Senhor, seguidor, e com certeza foi um dos melhores seguidores a serviço do reino, porque ele servia a Cristo e a igreja, certo? E a todos. E assim, dos subtítulos, só para você ver, do livro, que você pode ler com detalhe na sua casa, o Evangelho segundo Marcos, ele fala de João Batista, do batismo de Jesus, aí vem os primeiros discípulos chamando, aí vem as curas, os milagres, sobre a história do paralítico, e Jesus fala sobre o sábado, a eleição dos 12 que nós acabamos de ler. Ele fala sobre a família de Jesus, as parábolas, né, que são maravilhosas. Sobre o endemoniado Gezareno, que é curado também, né? A filha de Jairo, são milagres, que ele fala de milagres, né? A história que Jesus foi rejeitado em Nazaré. E isso já foi como adulto, não como criança, tá? Fala da morte de João Batista, a primeira multiplicação dos pães, a tradição dos anciãos. Veja que detalhe, né? Dos subtítulos. Eu tô pulando alguns assim, sobre o mar, que ele anda sobre o mar. E a mulher cananeia, mais milagres, sinal do céu, a segunda multiplicação, quer dizer, com detalhes, ele sempre não podia estar em todos os lugares com Jesus, mas ele procurava saber detalhes para escrever, acredito que ele procurava saber porque ele escreveu detalhadamente, gente, é lindo, maravilhoso o livro de Marcos. E a confissão de Pedro, a transfiguração, veja, ele não estava na transfiguração, mas ele procurou saber, né?
O que ele disse aqui, ó, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a parte sós a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Quer dizer, ele não estava lá, mas ele procurou conversar com os três, com Pedro, que era seu Pedro, Tiago e João, para saber detalhe e poder escrever, ver que maravilha, ver que interesse, ver que coisa, né? Ele sabendo que os outros estavam escrevendo, ele escrevia também, porque ele sabia do seu talento da escrita aqui. Com certeza, se sua mãe já morava em Jerusalém e ele também, os homens eram bem instruídos a saber ler e escrever na época mais do que as mulheres, né? Hoje em dia, graças a Deus, é diferente isso, mas na época era assim. Então ele usou todo o seu tipo de talento e dom para poder fazer parte e servir ao reino. E tanto que Deus inspirou ele, Jesus também, e inspirou a escrever o evangelho para que nós tivéssemos esse evangelho em nossas mãos hoje. Isso é maravilhoso. Já estou terminando. A cura, né? Aí vem maior, quem é maior no reino, as exortações que Jesus fala sobre tropeços, divórcios, Jesus abençoa as crianças, jovem rico, Jesus prediz novamente a sua morte. E os filhos de Zebedeu, cego de Jericó, mais milagres, né? A parábola, mais exortações, mais orientações, a questão do tributo. Então, foi coisas espetaculares que ele escreveu. O primeiro de todos os mandamentos, né? Que amará, pois o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E o próximo com a ti mesmo, que é o segundo, né? Então, assim, o livro de Marcos fala sobre Cristo, filho de Davi, Jesus censura os escribas, a oferta da viúva, a grande tribulação, o sermão profético que fala detalhes sobre o princípio das dores, né, já no futuro, que a gente vê isso lá depois em Apocalipse com João, a vinda do Filho do Homem, já a volta dele após a ressurreição, né, e quando ele faz a sessão, a vigilância, né, que temos que vigiar, orar, a conspiração contra Jesus em Betânia, o preço da traição, que foi por conta de Judas que o traiu, a última Páscoa, que aqui quando ele fala a última Páscoa, a última ceia, em Marcos 26, 17, Mateus 26, 17 e 30, que é a última ceia, né? Aqui ele fala na terceira pessoa, mas ele escreve com detalhes. Então, assim, como eu disse, a tradição leva a crer, e nós acreditamos que foi na casa da mãe dele, por ser em Jerusalém, ele sempre recebia ali, com certeza era uma casa grande e tal, e ele servia de tudo. Então, aqui nesse versículo não falou especificamente, mas com certeza é o que nós acreditamos que seja. A última ceia foi lá. E aí vem mais sobre Getsemane, Jesus é traído perante o Sinédrio, Pedro nega Jesus, aquela história, veja como ele conta em detalhes, né? Jesus perante, porque ali naquele momento quando Pedro nega, só estava Pedro, né? E se Marcos estava perto ou não, a gente não tem como saber, mas ele escreveu. E Jesus perante Pilatos, e temos aí os finais, que é Jesus escarnecidos, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição, e vem a grande comissão, né? Jesus aparece aos discípulos andando após a ressurreição, e a ascensão, né? Que é quando Jesus se eleva aos céus, né? E é levado aos céus, aos olhos de todos ali vendo, dos seus amados discípulos e seguidores. Então, assim, a história de Marcos é linda, né? Nós consideramos o apóstolo Marcos, mas ele foi um evangelista, ele foi um discípulo, ele não ligava para título, nós demos a ele esse título, por ser um dos seguidores de Cristo, conviver muito com os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, e seguia Jesus, mas ele foi um evangelista importantíssimo na vida, né, do ministério de Cristo e dos cristãos na época, e na nossa hoje, né, nós o consideramos porque ele escreveu o evangelho, então para nós ele também é um apóstolo de Cristo, né, um discípulo de Cristo, evangelista de Cristo, é nosso irmão em Cristo, maravilhoso. Então a vida de Marcos é uma bênção, está aqui, né, Deus o inspirou para ele escrever, ele serviu com toda a força que tinha, até o ponto de escrever também esse livro e deixar pra gente até hoje. Seria um dos best-sellers, um dos maiores escritores de Cristo, escritores do Evangelho, né? Porque tá na Bíblia, Então, glória a Deus pela vida de Marcos, glória a Deus pela vida de todos os apóstolos e os cristãos, glória a Deus pela vida de Maria, mãe de Marcos. Não é a Maria que a gente conhece, né, no início. Nem Madalena, nem Maria, mãe de Jesus, é outra Maria, mãe de Marcos. E glória a Deus pela vida de todos esses que nos deixaram. Jesus